Comecemos. Cadê Terminamos a aí Leila a para palavra responder, divina. gente? É, cadê a Leila? Falamos aí sobre a palavra divina, né? Interessante que na palavra divina a gente viu que chegou o ensino, né? Jesus veio, deixou para o mundo a verdade. Essa verdade a gente descobriu aqui que ela não é somente para questões morais, é para a organização do planeta. Então, Jesus não veio só para trazer ensino moral, né? Mas ele veio para a estrutura do próprio planeta, nas instituições, mudança de comportamento, de sustentabilidade. Então, Jesus é muito mais do que a gente imagina. Então, ele tem um plano divino para a sociedade da Terra e ele veio implantar esse plano divino. Não é somente para o progresso espiritual, como nós só referenciamos, mas tudo é espiritual, mas é na organização do próprio povo, a ciência, dos homens, das instituições, do comércio, né? Então, tudo isso Jesus veio ensinar para nós. Então, a gente viu nessa palavra divina. Então, aí a gente agora vem sobre o crepúsculo de uma civilização, né? A hora que uma civilização deve mudar, né? Sair do rústico para melhorar um pouquinho. Então, é aquele inicinho de uma mudança e geralmente sai fumaça, né? Sai fumaça quando isso acontece. Ele está vendo aí uma transição planetária, né? A transição planetária parece que dá aperta um pouquinho o parafuso e com condições até de espanar, né? Assim, se a gente forçar muito, espana. Nós estamos nesse hiato de, de uma transformação. Bom dia, Leila. Ela ainda não conseguiu estar, né? Bom dia, Leila. Bom Agora sim. dia. Estou atrasada, desculpa, viu, Bom gente? dia, Dormi Leila. demais hoje. Bom dia, Jaque. Bom dia. Bom Então, dia. gente, olha, nós estamos assim no crepúsculo mesmo, né? Aqui, pelo menos quando foi lançado, falou assim, mas a gente continua nesse crepúsculo. A gente está entre a noite e o dia, amanhã, madrugada, início do novo dia. Então, está raiando aí uma nova atmosfera do planeta. Até hoje, não conseguimos ainda adotar o Cristo verdadeiramente. Então, mas a gente vê que nessa parte aqui tem uma grande revelação. Essa parte que nós vamos ver agora, ela nos deixa assim bastante felizes, porque apesar dos homens, apesar das atrocidades que a gente assiste, já assistiu, tem algo que nos assegura. Então vamos descobrir isso, que é algo que nos assegura. Então, quem faz a leitura para nós, Crepúsculo de uma Civilização, Lê. Fala, Lê, você está rindo aí à toa. Você está com Eu estou vontade, né? procurando aqui, você está falando esse assunto que nós vamos ver agora, eu não estou achando aqui. Ah, penúltimo assunto do capítulo. Ficou para só Amaro É, ler, então, é. é o Amaro, São Lê. só Amaro ler. Qual Madame. que é o capítulo? Você me falou? Ah, capítulo 12, né? Ah, tá. Obrigada. Então vamos lá, já que a Leila não gosta de ler, deixa que o seu Amaro leia, então. Você não gosta, né?
Obrigada, Cre- Amaro, você é bonzinho. Crepúsculo e fim. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do nosso amigo Cordeiro. Amigo mesmo. É isso que faz a diferença. Se você É, acreditar nisso, você não vai perder as esperanças mesmo. não perde. O que está acontecendo, então? O que está Acho acontecendo que ainda com a Terra? Está tendo aí quer dizer, uma fumaça, né? Só antes de você continuar, Daniel, só a gente escuta muito que está tudo acontecendo da forma como deve acontecer. E tem hora que esse negócio fica meio complicado, assim, para a gente entender. Aí, quando o Amaro falou, nosso amigo, né? Nosso amigo íntimo, nosso irmão maior lá, Augusto do Cordeiro. Aí eu fiquei pensando o seguinte: claro que tem que estar acontecendo o que precisa ser acontecendo. Senão a gente vai dizer que ele é injusto, né? Que Deus é injusto, inclusive. E que ele não está coordenando. O problema é que a gente esquece dos nossos merecimentos, né? A gente está sempre esquecendo dos nossos merecimentos. A gente acha que merecimento é só o que pode ser prazeroso, né, Mari? Bom, a gente esquece que a gente merece aquilo que a gente merece mesmo, dentro daquilo que a gente produz, né, e recebe. A gente faz com as nossas próprias mãos, pensamentos e energias, né? Então tá E, tudo certo. Francisco, eu não digo nem que merece, é o que a gente precisa, porque o que cada um planta, ele necessariamente tem que colher. Então, o que está acontecendo conosco hoje, com cada um individualmente, com a sociedade como um todo, é colheita das sementes que nós semelhamos. Então, é o que a gente precisa. É a mesma coisa quando a gente nasce Tá num tudo determinado certo, Amaro, tá local, tudo certo. né, e, e A acha gente que é que reclama. tá na família errada. Não está, é porque o que a gente precisa é daquilo mesmo. Então, quando o Daniel casou com a Marinês, a Dona Maria Inês, por exemplo, é porque um precisa do outro. Então, não adianta reclamar, falar que ele conversa muito, que ela é calada e tal. Ou seja, né? A gente a gente está onde precisa estar. E o problema maior que eu vejo é que a gente quer, eu digo assim, a gente, quando eu falo a gente, eu, né? Que a gente está preocupado com o futuro do Brasil, com o futuro do mundo, com o futuro do planeta, e esquece que o meu futuro está dentro de casa. Ou seja, eu não tenho que preocupar com o futuro do Brasil, eu tenho que fazer aquilo que me compete, que vai influenciar no futuro do Brasil, no futuro do planeta. Então, porque quem está no comando Amaro. sabe exatamente o que está acontecendo. E tem mais uma coisa que talvez Tem a gente... competência para mudar, se for preciso. E tem uma situação que a gente sabe, mas que a gente não pensa muito, não leva muito para esse lado. Porque quando a gente fala de merecimento, a gente pensa de uma forma global, né? O global, inclusive, dentro da nossa família, né? O global. Mas a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas que estão ligadas com a gente, né? Não só o marido ou a esposa, mas os filhos que vêm pela essa união entre essas duas criaturas, elas estão esperando isso. Elas precisam vir nessa união.
quando eu falo do casamento, né? Quando eu falo da união, né? Quando eu falo casamento, não tem nada a ver com casamento, certidão. Quando eu falo da união entre dois seres, né? Que pode ser do mesmo gênero ou não, né? Porque a gente. Mas há um compromisso, mesmo que não saia da mesma barriga. É interessante a gente não pensar nisso. Mas esse compromisso é daqueles dois que, se eles não tivessem se unidos, ia ter que esperar para poder cumprir aquele compromisso. Né? É interessante a gente não pensa nisso, né? Eu estava lembrando, agora você falando, eu estava lembrando de ontem, né? No evento de ontem, Daniel, lá, sábado de manhã, lá no centro. E eu estava com minhas duas netas lá, né? As diferenças de 5 anos uma da outra, né? E aí a pequenininha sumiu. Tava com a confusão lá na confraternização. Cadê a pequena? A grande dá para ver rápido, né? Que ela é muito alta. Mas a pequena sumiu. Quando eu fui procurar, ela estava em altos papos com o maestro. Eu falei, o que que você tá... E o cara lá dando mal. E ela falava, e ele falava, e os dois em altos papos, né? E eu falei, e aí eu achei, né? Fiquei tranquila, achei, mas depois eu fiquei curiosa, sabe? Eu achei ela lá no fundinho. Não, ela não deixou ele sair, todo mundo saiu, o homem ficou lá querendo comer, certamente com fome, né? E ela foi lá e arranjou um jeito e ficou lá conversando com o homem. E estava falando sobre música. Porque ela é filha Olha de só, tá música, vendo? neta de música, é filha de música, neta de música e tá estudando música. E aí eu fico pensando, né? Tá vendo? Foi a união, ela precisava vir nessa união minha com o marido meu, que foi muito, um casamento muito difícil e tudo. E aí eu pensei sobre isso, na hora assim, eu fiquei viajando sobre isso, né? E lá vem ela, filha da Rebeca, com a união do Rafael, que era música, outra atriz e tudo. Então, assim, essa linha, a gente não pensa muito nessas coisas, né? Que aí podia ser outra pessoa também, eu podia ter me unido com outra, me vinha uma outra história, né? Mas era essa que precisava. Mas é isso aí, você vê que ela identificou com, também com a família. Ontem ela identificou com o ambiente, com as pessoas. Entendeu, Flávia? Aí está concentrando. Bom dia, tô ouvindo. Bom dia, desculpa o atraso. Bom dia, Flávia. Me ligou na hora que ia começar o grupo. Ai, mas esqueci. Mas aí, então tá, então rapidinho. Mas aí vai falando, e eu fiquei enrolada. A gente aqui fala, ó, terra cheia de indústria de morte e destruição. Isso é a guerra, a revolta, é o momento que o planeta passa. Então, olha lá, uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Há muito tempo. Então, quer dizer, a, a revolta, o interesse de posse, o, assim, o desrespeito ao próximo. Né? Então, isso tudo acontecendo com a Terra. Tudo acontecendo. Então, é como se a Terra tivesse numa nuvem de fumo, né? Uma nuvem realmente formada em torno dela. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade. Vocês acham que todos os países realmente estão num nível de transformação? Por exemplo, tem países que parecem ser mais distantes, né, no planeta. Ou estamos equivalentes? Vocês acham que os nossos países estão equivalentes num processo evolutivo da Terra? Ou tem muita Não, distância entre um e outro? eu me lembrei agora do Japão, quando veio jogar no Brasil, o que eles fizeram depois dos jogos, né? Isso é só uma coisa bem, assim, bem grosseira mesmo, né? Porque não que o Japão seja modelo, né, de virtude, não, mas assim, a educação é totalmente diferente. Eu sempre lembro dessa ação, Leila, sempre. Mas aí o que que eu penso também? Por outro lado,
Nós temos lá também, agora eu não sei se ainda é, mas eu me lembro, né, de uma pesquisa, uma estatística, que era o maior índice de suicídio entre os jovens. Então, crianças e jovens, né? Isso, ao que parece, né, na época que eu estava lendo sobre, era o exagero, né, na educação, na disciplina que eles exigiam dos jovens. Então, são bem adiantados, têm uma consciência diferente das coisas, mas a gente vê que é tudo para os extremos, né? Ou é para o extremo aquém, né? Ou é para o extremo além, né? Mas, e aí a gente já começa a pensar nos países da África, aquele povo passando fome, mal andando em cima dos ossos. Então, isso aí já demonstra, né? O quê? O egoísmo do ser humano. Assim, eu fiz essa analogia aí, só para, também peguei extremos, né? Peguei uma nação como o Japão e aquelas nações mais distantes lá, né? A gente vê o trabalho que o Sem Fronteiras está fazendo. Então, a gente vê a discrepância, né? Ela é muito gritante, né? Você disse, é um planeta dos extremos. Realmente seria essa a característica do nosso planeta no momento, porque há tanta diferença de culturas, né, de espiritualizações de cada país. Então a gente vê que isso não é a mesma coisa. Porém, poderíamos dizer que a Terra está num patamar onde isso ainda se recebe, né? As diferenças. A tendência é termos um planeta mais homogêneo, é buscar mais entendimento. Isso seria a regeneração, esse entendimento, essa unificação de princípios, de reorganização, seria a regeneração, isso no planeta, é uma modificação dos princípios culturais que se tem em cada país, porque atualmente nós não nos encontramos bem diferentes de culturas, né, de procedimentos. E um país que tem uma organização excepcional de seus sistemas, não significa que espiritualmente esteja melhor do que aquele que esteja numa simplicidade plena, né, de viver. Então, agora, qual que é mais difícil estar dentro de um processo de um país mais substancialmente complexo para viver ou aquele que tem suas facilidades? Porque vai chegar no momento, pelo que eu estou vendo na inteligência artificial, vão chegar no momento em que tudo será mais fácil conseguir, né? Hoje se tem uma evolução muito rápida nesse sentido. Então, parece que nós vamos ter estruturalmente maiores facilidades com relação a respostas do mundo, né? E o que se vai precisar do homem? O que o homem vai ter que realmente demonstrar? Sua habilidade moral, sua habilidade espiritual. É aí que vai pegar, né? Talvez seja esse o amanhecer do novo dia, né? O Hein, amanhecer Daniel, de um... eu Sim, volto lá na última frase aqui do tudo, a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Ou seja, isso. a partir do momento que eu tenho essa convicção, digamos, eu tenho que fazer o que está nas minhas mãos, o africano fazer o que está nas mãos dele, o japonês fazer por quê? Porque quem está no comando, ele sabe que
o nosso planeta ainda necessita dessas divergências, desses extremos que ainda existem e que, com que na medida em que cada um, porque não tenham dúvida, eu pelo menos não tenho, o crescimento, a evolução é individual. Ou seja, não adianta eu querer fazer alguma coisa pelo meu filho, eu posso auxiliá-lo, mas a decisão de fazer é dele. Então, e assim é com cada um de nós que aqui estamos. Ou seja, não adianta eu ficar preocupado lá com as situações da África e, e, e não fazer a minha parte, que pode contribuir para a melhoria desse pessoal. Ou seja, então, oportunidades para fazer eu tenho. Agora, se eu fizer, ótimo, eu estou contribuindo com o todo e comigo. Mas, se eu não fizer, ou seja, eu vou estar devendo. Então, eu acho que é uma situação, a mesma coisa de ficar preocupado com a política, a nossa política. Poxa vida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou seja, eu estou assistindo aquela, que por sinal é muito interessante, Brasil, um coração para o mundo, que o Jorge Alahá e a Cris Drux está apresentando pela FEEGO a cada 15 dias. Aliás, já são 29 capítulos que já foram gravados. Então, é muito interessante quando você vê a história do Brasil real, o que aconteceu, e você vê a atuação da espiritualidade para tentar, ou seja, ele estabelece uma prioridade, estabelece um objetivo. Aí, os encarnados deturpa tudo. Então, o que eles fazem? É a mesma coisa do GPS. Falou, então, se aconteceu isso, então nós vamos ter que fazer isso. Então, quando a gente vê a relação entre a atuação da espiritualidade e a atuação de nós encarnados, rapaz, é fantástico você ver como é que eles trabalham. Falou, era para ter feito isso, fizeram bobagem? Ou seja, então, o que a gente pode fazer? Vamos usar a escravatura, por exemplo. Escravidão no Brasil, escravidão dos negros, dos índios. Ou seja, não estava previsto em momento algum. Mas como aconteceu, então o que o comandante faz? Opa, já que aconteceu, vamos usar desse acontecimento para recuperar pessoas, espíritos falidos. Então, e assim vai. Ou seja, a partir do momento que o homem interfere na lei de causa e efeito, ele se inscreve nas consequências da atuação dessa lei. Ou seja, se o mal tem que acontecer e eu ajudo, eu contribuo para que esse mal aconteça, legal, inevitavelmente eu estou inscrito nesse mal. Se eu fui, por exemplo, um carrasco, um dono de engenho, tratei bem os meus escravos, ou seja, eu contribuí mesmo, mas se eu fui um carrasco, um fazendeiro que usou de toda maldade contra os meus escravos, digamos, eu inevitavelmente tenho que trabalhar para corrigir esse desvio. Então, e assim as coisas vão acontecendo. E sempre com a certeza de quem está no comando, opa, está acontecendo de acordo? Tá. Não. Desviou. Então, é fantástico quando a gente começa a perceber as coisas assim, mais ou menos, um pouco mais do alto, porque a visão nossa é muito limitada. Então, a gente vê o africano como sendo um povo que está perdido. Não, eles não estão perdidos, eles estão fazendo o papel deles e fazendo bem feito. Lógico, com os desvios, mas cada desvio vai ter que ser corrigido. Mas Exato. É interessante, Amaro, sobre essa questão, que a gente cabe aqui abrir um parêntese. Quando nós
quando nós estamos vendo aí uma situação que é proposta por Jesus, é proposta pela espiritualidade, para que aconteça um ritmo dessa forma, e vem um fato diferente, não previsto, como você falou, que não seria algo que seja previsto, mas que poderia ser possível, né? Porque não significa que a espiritualidade não saiba que um fato não seja possível acontecer. Existe uma previsão, um plano de ação. Aquilo pode ser mudado no decorrer do seu desenvolvimento. Aí, a gente volta aqui a colocar um ingrediente muito importante para essa análise, que é com relação à nossa interferência. Será que nós não estamos interferindo, então, num processo de andamento do universo, né? Quando nós prejudicamos um sistema, seria não fazer isso retardar um processo de trabalho, perder aí, por exemplo, mais 100 anos, mais 200 anos por nossa causa, por nossas irresponsabilidades, né? Então, o processo desandar e não acontecer o plano divino, não acontecer o plano de Jesus, né, que dá seguimento. Então, nós estaríamos dando prejuízo para o universo nisso. Aí que vem a análise do tempo, né? Aí a importância do tempo, a análise do tempo, que o tempo não é como nós imaginamos que o universo é. Porque o tempo é físico, é um processo de controle físico. Ele não um controle universal, é um controle físico apenas de, de movimentos, de ações, mas não significa que você interfere no tempo de Deus. Isso não, nós não vamos, nós estamos interferindo no nosso tempo, ou seja, na nossa oportunidade, nas nossas participações, é isso que nós estamos interferindo, mas não retardando um progresso universal, que é longe disso, nós estamos retardando o nosso progresso. Então, isso está acontecendo com a gente, com um grupo que você está realmente afetando, mas se o grupo não estiver dentro daquilo que você está falando e querendo que seja, o grupo pode seguir e você ficar. Então, não significa que você vai prejudicar o andamento de tudo, né? Então, se muda uma atividade e eles têm uma importância, um importante assim procedimento que é ter calma nessa situação e agir de forma diferente. Nunca os espíritos iluminados que estão coordenando se desesperam por isso. É isso que a gente tem que aprender a fazer com o filho, né? A gente não deve desesperar por ter um filho ou um parente, um amigo que não quer mudar. Ele vai ter o tempo dele, ele vai ter o momento dele. Ah, vai ter sofrimento, sim, mas o sofrimento que ensina é uma escola. Aquilo não vai impedir que ele cresça. Muito pelo contrário, o sofrimento talvez seja a melhor escola naquele momento para ele. Então, não tem como a gente colocar um pano em cima de tudo, né? Um pano quente para não ter sofrimento, sabe? Para evitar isso acontecer. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, como você colocou, né? Você faz a sua parte que, com o tempo divino, a gente sabe que nós não vamos alterar nada. A gente só vai buscar esse tempo de Deus. Agora, esse tempo nosso é tempo físico, é tempo relacionado ao desenvolvimento de nossas atividades, dos nossos aprendizados. E é isso que nós estamos nessa escola. Parece ser infinita, mas ela tem fim, ela tem finalidade. E, Daniel, se a gente conseguisse assimilar, por exemplo, quando eu não sei se foi Jesus ou foi Pedro que falou que 1 minuto
um ano, 1000 anos representa 1 minuto no tempo de Deus. Não sei se foi Jesus, foi Pedro ou Jesus que falou? Foi Jesus, Eu não acho que foi? é Pedro, não. Acho que é Então, Pedro, não se a é? gente tivesse, se a gente conseguisse dimensionar isso, falar 1 minutinho, ou seja, enquanto a gente está conversando abobrinha aqui, ou seja, são 1000 anos no tempo de Deus. Ou seja, então, a gente ia conseguir entender, falou, que uma bobagemzinha que eu faço aqui pode representar 1 minuto, mas isso é 1 minuto eu vou levar 5 séculos, por exemplo, para recuperar, mas isso é meio minuto no tempo de Deus. Então, o Você pode problema é estar que meio a gente certo, é não tem muito, problema. imediatista, a gente quer que as coisas já tenham acontecido ontem. Mas se a gente se conseguir conscientizar realmente do tamanho que é o universo, que ele está em equilíbrio graças ao amor, que o que realmente mantém o equilíbrio do universo é o amor. Ou seja, é a força maior que existe que realmente equilibra o universo. Então, se a gente tivesse essa consciência de que tanto o nosso planetinha é um grãozinho de areia no universo, então a gente ia deixar de ficar tão ansioso, porque, puxa, amanhã eu vou ter que trabalhar. Mano, mas isso é tão pequeno. É só a gente crescer um pouquinho que a gente vai ver o tanto que a gente fica perdendo o sono por causa de tanta bobagem. E vamos continuar perdendo o sono ainda, aí, por causa de mixaria, por causa da conta que eu não dei conta de pagar. Se você morreu, alguém vai ter que pagar, então. É. O Mas você não sistema, o sistema, aposentou? Você não aposentou? Hã? Você não Já, mas aposentou? já aposentei, mas Você não precisa as se contas. preocupar em trabalhar amanhã, não. Não, mas Ou, Leila, mas aí você falou uma coisa que eu considero importante. Por quê? Graças à doutrina, eu consegui entender que trabalho é qualquer ação útil. atividade. Então, Também, né? isso é uma coisa que faz uma diferença fantástica. Por quê? Se eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, ótimo, é uma ação útil. Mas se eu estou trabalhando visando outros benefícios, visando o seu crescimento pessoal. é uma ação útil para mim e pode ser muito mais útil para a sociedade. Então, a Pessoal e gente perde. espiritual. Esse tempo relativo também é muito interessante a partir do momento que você consegue. Porque quando você vê um Chico, por exemplo, o Emmanuel fala, ele trabalhava de madrugada, ou seja, ele não dava conta de ficar parado. Então, aí quando eu fico parado, aí eu lembro do Chico, falei, puxa vida, mas eu estou perdendo tempo. Então, eu podia estar lendo, eu podia estar fazendo isso, fazendo aquilo, ou seja, não estou precisando de trabalhar para ganhar dinheiro, mas eu acho que é muito mais sério, porque eu podia estar sendo útil a alguém que está precisando do meu auxílio. Então, acaba se cobrando até mais do que. Na evolução, a atividade material, a tendência ela é diminuir e a atividade espiritual ser aumentada, né? Então, Não, o a que a tendência gente não, vai, isso vai acontecer, né? Porque a o nosso tendência é futuro é essa mesmo. espírito. O futuro Então, é diminuir as atividades materiais e aumentar as atividades espirituais, assim como outros planetas já estão assim, né? É interessante que nós temos um sistema divino dinâmico. Então, ele é plástico, vamos dizer. Vamos colocar que o Deus nos coloca num sistema moldável. Então, nós precisamos de o chamado tempo, né? Ou seja, dilatar a nossa temporada. Dentro do sistema, você roda essa temporada. Então, você fica realmente imerso naquelas histórias, nos fatos, no desenvolvimento, até você, como embrião espiritual, nascer para a perfeição. Isso leva-se milhões para uns, né? Bilhões para outros, centenas para outros. Então, depende de cada iniciativa, de cada querer fazer. Mas não significa que aquele que fez primeiro esteja em vantagem daquele que fez por último, aquele que deixou por último.
Simplesmente aquele que deixou por último, ele escolheu uma escola maior do sofrimento. Mas ele vai chegar no mesmo fim, no mesmo tempo do outro. Então, nós não temos ninguém com vantagem sobre o outro em termos de tempo, nem Jesus, nem a gente. Nós estamos aí numa volta para Deus para encontrar primeiro o Mestre. A gente está buscando isso através dos seus ensinos, nós vamos situar naquilo que ele já pensa. A tendência é você chegar no que Jesus ensinou, viver o que ele ensinou e ser participante da Pleiade Celeste. Então, não existe ninguém que vai ser criado hoje que vai ficar em desvantagem, ou seja, que vai iniciar um processo, que vai ficar em desvantagem com aqueles que já são perfeitos. Então, o tempo ele responde tudo isso, a análise dele. É por isso que é importante, dentro da doutrina, a gente falar sobre isso. Alguns que vão estar começando hoje, né, então vai achar, esse cara é doido, né, Natália? Vai achar que eu sou doido. Nada. Assim, ó, não ouviu antes, aí eu falei, pronto, né? Né, Mara? Vai ficar achando que pode internar, né? Pode internar um trem desse. Então, essa escola, ela é bendita, Não ela... assusta não, Natália, a loucura aqui é geral, tá? A gente, cada um é mais esquisito aqui. Eu não Tô sou, falando por não. mim, viu, gente? Desculpa, Leila não, tô falando por mim, tá? O Matheus já tá, acostumou com as loucuras, né, Matheus? Já acostumou. Tranquilo. Já está acostumando, pelo menos. Né? Vamos lá no exemplo do Cristo, então, né? Dessa Mas, parte. Daniel, eu acho muito difícil estudar o Emmanuel, porque ele é muito profundo, eu não tenho esse alcance. Olha aqui, esse texto dele. Ai, cadê? Saí do negócio, gente, não é possível. Desculpa aí, gente, deixa eu entrar de novo. Aqui, ó. É de Emmanuel que você precisa. Então, porque ele está falando, ele usa uns termos manietado. Eu não consigo apreender o sentido do que ele está querendo falar no texto. Eu falo, será que ele Amarrado. é amarrado? Mas assim, no texto, o contexto aqui, eu até olhei o que que significa. Falta de, Olha, a né, política, liberdade. está falando que enquanto a política do mundo se sente amarrada antes dolorosos fenômenos do século, ou seja, ela está vinculada, ela está dependente. A política ela funciona de acordo com o que vem os fatos acontecendo. Então ela está vinculada, ela está erradicada, né? Então, dos fenômenos que vem acontecendo aí, os dolorosos, sofrimentos, as guerras. Então, política está aí dentro, ela funciona conforme é a situação. É isso que ele quer dizer. Conforme a situação que já acontece no planeta, a política também acontece. Não tem uma política assim, não, vamos fazer diferente, gente. Totalmente diferente do que está aqui. Você pode ver que até hoje a gente vê que a política ela funciona conforme os acontecimentos, os fatos, todas as decisões. Nós não temos um modelo de ordem superior que se aplica, e sim é uma adaptação do que a gente faz na Terra para que seja um pouquinho mais fácil de controle. Então, a gente está naquela mania de controlar o que está descontrolado. O homem está envolvido nessas histórias que ele vive. Então, não tem um plano divino. Vamos mudar o plano. Aqui tem um novo plano. Vamos parar de fazer isso tudo e implantar um novo sistema. Jesus trouxe esse plano, só que ele não foi implantado ainda. Ele está ali, né, Entendi. chovendo, Uhum. tá chuviscando. O plano de Jesus está chuviscando ainda na humanidade. Por isso que fala aqui que todos os países são convocados a conferir os valores da maturação espiritual da humanidade. Todos estão convidados.
Só que conseguimos? Os países conseguiram? Não. Tanto é que até hoje, aqui, quanto tempo tem esse livro? Até hoje nós estamos na mesma. Não se mudou nada. Tá, até parece estar gravando, porque você vê uma Rússia hoje, né? A Ucrânia, você vê lá o pessoal que está lá no A faixa de Hamas, Gaza. você vê tudo a questão por religiosidade. A gente vai ver aqui agora, nessa parte aqui, sobre essa questão da religiosidade. Vamos lá, quem lê? O exemplo Cristo. Eu vou ler, então. Agora eu já me situei. E o Amaro. O exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É muitas vezes nos corações dos humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa, então, pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado, e quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ele o que responde resignado: Meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Viu? É a humildade É, ainda, né? É o caminho aquele ainda, né, que Jesus ensinou. E agora a gente assistindo essa série fica até mais fácil da gente entender, né? Porque a gente fala do que ele ensinou e está tão longínquo, né, na nossa mente, está tão perdido. Aí está sendo para mim de grande utilidade para os estudos, né, todos, não só esse aqui, ter esse contato, né, de Jesus de novo ali, ó, como se a gente estivesse vivendo lá junto com ele. Fica mais fácil a gente entender, né? fica mais próximo, né? Fica Fica mais mais próximo. próximo, né? Mais próximo, isso mesmo. A gente passa a viver isso, né? Entender como se estivesse de perto mesmo. Daniel, Exemplo Cristo. só Hum, comentar, só da primeira parte, onde que a gente falou com várias palavras, vocês falaram sobre desequilíbrio, né? Onde a gente vê tantas nações ainda com progresso intelectual, progresso científico, muitas vezes usado para o mal, e o desequilíbrio vem na espiritualidade, né? Onde que também não é tão desenvolvido. Me trouxe muito forte uma mensagem que eu li ontem à noite, antes de dormir, que também é de Emmanuel. É de um capítulo do Fonte Viva, que fala justamente, casa muito com o que a Leila acabou de falar, acabou de ler, né? Esse último capítulo. Que é, no fim, a gente está amparado pelo Cristo, né? Só o último parágrafo fala, vou ler bem rapidinho. Fala, busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal de desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. E também sobre o que o Amaro falou, às vezes a gente está no ócio
né? Que é um desequilíbrio, onde a gente poderia estar usando esse tempo para trabalhar, né? O trabalho é não só o trabalho material, mas o trabalho para se desenvolver e desenvolver para o próximo. Acho que também é um desequilíbrio. A gente vê o desequilíbrio numa esfera global, assim, muito grande, mas muitas vezes a gente deixa de perceber esse desequilíbrio interno também, né? No dia a dia, e essa palavra final aqui do, às vezes em lágrimas, e perante a injustiça a gente não lembra do Cristo, da cruz, que é a mensagem do estudo passado. É, ele nasceu no manjedouro e morreu na cruz, e é o exemplo para a gente mesmo. Então, no dia a dia, a gente tentar ver em grande escala o exemplo, mas em pequena também, né? É um aprendizado, assim, bem É, forte. e esse desequilíbrio geral, ele nasce de cada ser, né? Do individual, né? Em geral, é uma soma do individual. Então, quando tem uma alma lá mais perspicaz, né? É, com revolta, com planos interiores e tal, a gente sabe que nasceu primeiro dentro de um ser, né? Não é um geral, geral mesmo. O geral até é calmo, né? Se você deixar as coisas naturais acontecer, acho que não acontece nada de ruim. Agora, quando o homem começa a interferir nas suas ideias, é que o trem pega. A gente expõe o que nós pensamos, né? Aí tudo se transforma. Mas é isso aí. Então, nós temos aqui um tesouro dos infortunados, né? Que é o Cristo, né? A lição do Cristo, tipo, para sempre na Terra. Então, isso não vai ter jeito de tirar. Tem uma semente que radicou, não vai sair, sai o raminho, mas não sai a semente, né? Então, aqueles que não podem ficar, é a grande transição planetária. O plano divino é para ficar, claro. Podemos retardar? Sim, poderia ter a nossa influência, retardar um processo natural. Mas o plano divino ele é superior, de qualquer forma ele vai acontecer, né? De qualquer forma nós vamos ter isso em ação sobre todos nós. Daniel, explica melhor a tua frase quando você falou que o Cristo é o tesouro dos infortunados e em seguida você fala daqueles que não vão poder ficar no planeta. Ah, sim. É o tesouro que fica, né? E tem aqueles espíritos que não vão conseguir absorver esse tesouro, esse conhecimento superior. Mas aqueles que são infortunados, aqueles que são esquecidos, aqueles que realmente pegam essas lições e crescem com ela. Eles crescem com isso. Então, ele pode até não crescer, se ele realmente ceder, né, ao desespero, a não entender a mensagem, então ele pode ser realmente como os demais exilados, né, para outro plano. Mas o evangelho, ele sempre vai ser um apoio nosso onde nós estivermos. Nunca Deus deixa os espíritos sem o apoio espiritual. Mesmo que você vá para um outro orbe, a semente do ensino estará com você. Você vai ter que redescobrir, né? Vai ter que verificar as outras lições que vão acontecer. A lição ela vai ter que ser mais exigente para você pescar, né? Você pegar ela em outro lugar. Então, vai ter que ter muitas contribuições. Aí não tem o conhecimento pleno ali organizado como o de Jesus. Tá. Então, no outro plano, no outro planeta, você vai ter a oportunidade de ouvir outros espíritos que falam sobre os ensinos de Jesus. Então, vai ser mais difícil ele absorver. Se a gente seguir nesse, será mais fácil, porque a mensagem já está grafada, já está dissertada, ela já está
em órbita. Então, é melhor ficar aqui do que reiniciar no outro lugar sem nada, sem tudo para se descobrir e remontar. Então, vamos dizer que o planeta Terra está montado já um sistema. Ok? E aqui, em sua palavra, construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhe entrever os seus gloriosos destinos. Aí vem. Haja necessidade, olha, talvez isso aqui esteja falando alguma coisa, né? Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança, reunindo-se em novas catacumbas romanas, para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. O que a gente pode pegar disso aqui? Será que pode acontecer uma perseguição religiosa no planeta e temos que trabalhar sobre panos, sobre dificuldades de expressão? Será que a religião pode chegar a isso? Assuntos pertinentes à nossa iluminação, isso pode ser abafado por meios políticos, perseguições religiosas, a gente pode voltar a isso? Vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que a Começando Terra pode viver um momento de perseguição? Oi? se a gente for pensar a questão do tempo, né? De 2000 anos de Jesus para cá, início como o tempo de Deus, Travou. travou? Deve ter Então, travado para ele, Flavinho. Pra mim tá tá. normal. Para nós aqui tá normal. Para mim tinha travado. Mas quem falou aí? Não, então, eu que tinha começado, Daniel, travou só para você aí. Não, eu estava pensando, quando você perguntou isso, eu estava o tempo todo com essa questão da mente do tempo, né? Tempo de Deus, do nosso tempo. E eu sempre fico pensando, né? Fala até com a Mara, que 2000 anos de Cristo, até hoje a gente não aprendeu, tem tão pouco tempo dentro do tempo de Deus, né? Mas a mensagem dele está explícita, né? E assim, até em filmes agora, em séries, a gente tem a tecnologia aí, então, que nos faz aproximar também, né? Assim, então, a mensagem dele está clara, explícita para todo mundo, apesar de ter só 2000 anos, né? Mas para a gente é muito tempo, 2000 anos, né? Para o Espírito. Para Deus, não, mas para a gente é um tempinho razoável. Então, mas aí quando eu leio essa parte aí, falando que podemos voltar à história lá de Roma, né? E de ter de nos esconder nas catacumbas para estar falando, de uma certa forma, o mundo vive sobre. Hoje em dia, isso está me se assustando. A perseguição mesmo aos valores cristãos. E aí, quando tem lá aquela questão que a gente está amarrado à política, né? Aquela palavra lá da Leila lá, não tem jeito de estar desvinculado do mundo que a gente está aqui e agora, né? A gente está no mundo aqui e agora. E não tem. É como lá na série. Por que é interessante a gente assistir? Cristo estava lá, vivendo e passando os ensinamentos dele, mas naquele momento ali, vivendo as situações e políticas também. Então, não tem jeito da gente separar. O homem é um ser político, ele vive em situações políticas. Então, isso é muito complicado. Como a gente pode ter essa separação da compreensão de toda uma organização que a gente vive aqui na Terra, no estágio que ela está, né? E, ao mesmo tempo, não julgar pérolas aos porcos, a gente poder direcionar o caminho, o trabalho da gente, né? Tanto para a nossa evolução pessoal, quanto para a nossa contribuição na evolução do planeta, do ser humano. Então, eu divaguei até, né? Eu fui ouvindo, quis Não, falar na hora que todo mundo estava falando, mas é isso. E sim,
Eu acho que o cristianismo, mais do que nunca, ele está aí sob uma nova mira, nova ameaça, porque o que o cristianismo prega é o amor, né? É a humildade, é contra o orgulho, a igualdade, a fraternidade. E o que existe ainda no mundo, ainda, do outro lado? Ganância, desejo de poder, orgulho. Então, o cristianismo, sim, eu acho que ele está aí sobre mira. Os cristãos, mesmo os discípulos de Cristo, continuarão sobre. Eu penso. Por isso que fala que uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheio de indústria de morte e destruição. Isso pode, sim, abafar um pouco a atmosfera terrena, sim, porque primeiro que nós temos umbral, ele envolve a Terra inteira, gente. A umbral, regiões umbralinas, é uma, quer dizer, um envoltório da Terra. Então, claro que aqui a nossa tendência também dar vazão a isso, a esses pensamentos, né? A fuga de Deus. Então, isso pode acontecer, que a Terra, devido às máculas de expressões humanas, venha a ocorrer um afastamento de ideologias, como eles falam, né? Ideologias cristãs, ideologias religiosas. E, na verdade, tem hora que a religião é até um tipo de ideologia, porque tem tanta invenção dentro dela também, acaba sendo uma ideologia. Mas Mas, a assim, religião é ideológica, né? Sem sombra de dúvida. Se a gente pensar que o agora, Cristo não trouxe religião, ele trouxe um segmento de conduta só. A religião é ideologias, né? aí você pega a doutrina espírita, claro, ela tem um fator importante demais, que é o conhecimento lógico. Então, você foge de uma ideologia. Como a doutrina espírita está dentro do princípio cristão ali, verdadeiro, ela é um pensamento vivo das ideias. Agora, isso pode ser abafado, gente. Claro, políticas internacionais de supremacias e de países que têm forças, né? Têm armamentos. Claro que nós estamos sob riscos. A gente pode ter surpresa, a gente não sabe o poder que cada nação tem, porque se você pegar Brasil, América Latina, todinha aqui, América do Sul, são países frágeis, são países frágeis. Talvez não dê medo, né, para o resto do mundo, mas assim, os grandes, eles têm posicionamentos e ali o que manda é o materialismo. Ali ainda está presente o materialismo. Está muito longe de ser o lado espiritual. Se fosse o lado espiritual, eu já teria apresentado domínio sobre isso. Os planos desses países seriam já voltados para se espiritualizar as pessoas. E nós não temos esse plano. Então, a gente tem risco. Por isso que eu acho que Emmanuel coloca muito bem aqui, haja necessidade e tornaremos a ver a crença. Se tiver necessidade, se o homem quiser desacelerar, ele pode, ele tem essa condição de desacelerar. Aí nós vamos ter que trabalhar de forma como já se trabalhou, né, na época das catacumbas, né, romanas. O Daniel, mas voltando ao princípio, né, que nós estávamos falando que tudo está no tempo certo, no momento certo, e o tempo de Deus é diferente do nosso, se estamos ainda nessa efervescência, nessa Amaro.
É porque temos no nosso tempo, no nosso merecimento. Então, assim, Sim. eu acho que nós Exato. ficamos muito angustiados, a gente tem que fazer a parte da gente. Essa a fala do Amaro, a gente brinca e tudo, mas é muito profundo isso que ele pegou lá do livro, foi um dos últimos livros do André Luiz, né? Que tem essa frase, né? Eu esqueci qual é. Eu sei que é um dos últimos da série. E a gente fica muito angustiado, porque. Só que às vezes a gente também não está vendo as nossas ações equivocadas, a gente está sendo olhando o outro. E eu acredito que até essa efervescência, eu acredito não, eu não tenho dúvida disso, que até essa efervescência toda é exatamente para a coisa chegar no eixo, no lugar. E vai ficar no tempo que for necessário. Enquanto a gente não entender, a dor vem, né? Infelizmente, a dor está aí. Você Porque a gente não encarnou está num entendendo planeta, diferente. A gente não está você entendendo encarnou diferente. num planeta divergente. Você tem que saber que seus passos estão num planeta divergente, onde as pessoas estão buscando encontrar a E estamos aqui por verdade, necessidade, né? Exatamente. por desenvolvimento. Então, o quadro é esse. Você não está morando num paraíso. Tem que saber que você está morando num lugar onde tem que ter E é ação, tem que interessante isso, arregaçar sabe por que que manga. Jesus sabia disso melhor do que ninguém naquela época. Então, quando a gente fala, né, que a gente começa a ver a história, e aí a gente aqui cria um preconceito diante do povo da época, né? E a gente fala que Jesus veio para os pobres e humildes. Os mais humildes e os mais pobres foram exatamente aqueles que o levaram, porque não é a pobreza material, a carência material, foi a carência moral, né? Não foi à toa que ele foi lá, que ele entrou nas sinagogas e foi falar. Ele sabia que aquele povo ia matar, mas era para aquele povo que ele veio. Porque é muito mais fácil você converter quem está passando fome, necessidade, carente de afeto, de carinho, de bens materiais, do que aquele que é arrogante, que está achando que ter bens é tudo. Jesus veio para eles, para nós naquela época, né? Para nós que É, estamos aqui hoje, que estava lá. E que com certeza fomos achávamos que ele Bom, tinha que estava lá achando crucifica ele e solta Barrabés, né? é, Eu não tenho dúvida disso. nosso tempo já foi, Bem, né? Há Daniel, muito tempo. Hum, já que nós temos que comer pastel, só para encerrar o exemplo do Cristo, eu, eu coloquei no grupo aí, procuremos, você vê, nós estamos falando de exemplo do Cristo. O que está dito aqui nos domínios da mediunidade? Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Ou seja, a partir do momento que cada um de nós conseguir introjetar, conseguir pelo menos pensar nisso diante de qualquer dificuldade, você vai ver o quanto as coisas começam a se ajeitarem para nós. Ou seja, que as dificuldades começam a ser menos difíceis. Porque a gente, é o que eu disse aqui, ó. Ou seja, negão, é simples. Então, eu postei no grupo aí, página 144, nos domínios da mediunidade. ótimo, Vale a pena viver, tentar viver isso aí. é verdade. É, É este livrinho, vamos é nos um dos transformar. últimos da série. Deixa eu ver. Ele tá Só onde? podemos dizer que nós estamos num ambiente comum, mas cada um tem o seu ambiente desejado. Ele é o Cada nono um da tem o série. Eu seu achei que fosse um ambiente dos últimos. É o desejado. nono. Vamos trabalhar bem o nosso tempo, o nosso ambiente desejável e usar esse ambiente para o progresso nosso. Então, você tem a Terra, é um ambiente só, mas você pode transformar no seu ambiente evolutivo. Tá? Então, semana que vem, a gente começa o outro capítulo, mas a gente encerra falando, inicia semana que vem, só para dar o exemplo desse monge de Manilha, que é um sinal da transformação, é tranquilo, né? Só para a gente fazer referência. Então, até a semana que vem. Um abraço para Gente, bom todo mundo domingo aí. para Tchau, todos, boa gente. Um semana. abraço, bom domingo. Paz Boa e bem, semana para saúde. todos. Bom Fiquem domingo com Visão de para Deus. vocês. saúde.